Existe um instante específico em que a Irlanda deixa de ser apenas um destino no mapa e se transforma em uma sensação difícil de explicar. É quando o avião começa a atravessar as últimas camadas de nuvens e, lentamente, um tapete infinito de verde profundo surge abaixo, cortado por pequenas cidades, estradas estreitas e campos que parecem não ter fim. Não é apenas uma paisagem bonita, é uma presença viva, quase respirando junto com o território. Ao se aproximar do solo, o primeiro impacto não vem do que se vê, mas do que se sente. O ar muda. Ele se torna mais úmido, mais frio, carregado de uma mistura de vento oceânico e terra antiga. É como se cada corrente de ar carregasse consigo fragmentos de histórias que aconteceram ali há séculos. A Irlanda não recebe visitantes de forma neutra, ela os envolve. Diferente de muitos países altamente urbanizados da Europa, aqui a natureza não foi empurrada para longe. Ela permanece no centro de tudo. Mesmo nas cidades maiores, como Dublin, basta alguns minutos de deslocamento para que ruas movimentadas deem lugar a campos abertos, rios silenciosos e horizontes sem interrupção. A transição entre o urbano e o natural não é uma ruptura, é uma continuidade. E isso cria uma primeira impressão poderosa, a de que o país não foi completamente moldado pelo homem, mas sim compartilhado com ele. Uma convivência que levanta uma pergunta inevitável logo nos primeiros minutos. Como é construir uma vida em um lugar onde a natureza ainda tem voz ativa em tudo? A resposta não vem de imediato. Ela vai sendo revelada aos poucos, como se a própria Irlanda exigisse tempo para ser compreendida. O termo borda selvagem do Atlântico não é uma metáfora exagerada criada para atrair turistas. Ele descreve uma realidade física, climática e até emocional de uma das regiões mais expostas da Europa às forças do oceano. A costa oeste da Irlanda é um ponto onde o Atlântico não apenas toca a terra, ele a confronta diariamente. Ali, o mar não é cenário, ele é protagonista. As ondas avançam com uma força constante contra penhascos que parecem ter sido esculpidos por milênios de impacto contínuo. O vento não sopra suavemente, ele atravessa o território com intensidade suficiente para moldar árvores, dobrar vegetações e influenciar até a forma como as construções são feitas. Mas o mais impressionante não é a força da natureza em si, e sim o fato de que comunidades inteiras escolheram permanecer ali. Pequenas cidades resistem a gerações, adaptando suas rotinas a um ambiente que nunca promete estabilidade. E mesmo assim, existe vida, cultura e continuidade. O termo selvagem, nesse contexto, não significa desordem, ele significa autenticidade. Nada aqui foi completamente controlado, suavizado ou domesticado. A natureza ainda mantém sua linguagem própria, e quem vive ali aprende a entendê-la. E é justamente essa convivência constante entre resistência humana e força natural que transforma essa região em um dos cenários mais dramáticos e hipnotizantes do mundo. Há algo na Irlanda que desafia a forma como o olho humano costuma interpretar paisagens. O verde aqui não é apenas uma cor, ele é uma presença dominante, quase excessiva, que parece se espalhar sem limites. Campos extensos se conectam uns aos outros sem interrupção, criando uma sensação de continuidade que engole o horizonte. A chuva, que para muitos seria um incômodo, aqui se torna parte da atmosfera emocional do país. Ela não chega como tempestade dramática na maior parte do tempo, mas como um elemento constante, quase previsível em sua imprevisibilidade. Ela aparece, desaparece e retorna, alterando a luz, o som e até a forma como as pessoas se movimentam pelo espaço. Mas o elemento mais inesperado para muitos visitantes não é o clima nem a paisagem, é o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas carregado. Ele parece existir há séculos, como se cada pedaço de terra tivesse algo não dito ainda presente no ar. Esse silêncio é quebrado apenas por sons naturais, o vento passando entre colinas, o canto distante de aves ou o som contínuo do oceano batendo na costa. Tudo isso cria uma espécie de trilha sonora natural que nunca se repete exatamente da mesma forma. E assim, a primeira impressão da Irlanda não é apenas visual. Ela é sensorial, emocional e, de certa forma, quase espiritual. A Irlanda é um dos raros lugares onde o passado e o presente não competem entre si. Eles coexistem.
Em uma mesma paisagem, é possível ver edifícios modernos de vidro refletindo a luz do dia, enquanto ao fundo, ruínas de castelos antigos permanecem de pé como testemunhas silenciosas de séculos de história. Essa convivência não é artificial. Ela faz parte da identidade do país. O desenvolvimento urbano não apagou as marcas do passado, e o passado não impede o avanço do presente. Ambos ocupam o mesmo espaço, como se houvesse um acordo invisível entre tempos diferentes. Esse equilíbrio também se reflete na cultura. A modernidade trouxe tecnologia, globalização e novas formas de vida, mas não substituiu tradições que continuam presentes no cotidiano. Em muitas cidades, ainda é comum ver eventos culturais, músicas tradicionais e práticas que atravessam gerações. Existe um orgulho silencioso nisso tudo. Um orgulho que não precisa ser declarado o tempo todo, mas que aparece na forma como as pessoas falam sobre sua história, sua terra e suas origens. E é justamente essa sobreposição de tempos que faz a Irlanda parecer, em muitos momentos, um lugar fora da lógica linear do tempo. Morar na Irlanda é muito diferente de visitar a Irlanda. Para quem chega como turista, o país parece acolhedor, bonito e relativamente tranquilo. Mas a experiência de viver aqui revela camadas que não aparecem em fotografias ou vídeos de viagem. Um dos primeiros choques é o clima, não apenas pela chuva, mas pela forma como ele muda constantemente. Em um mesmo dia, é possível experimentar todas as variações possíveis de céu, luz e temperatura. Isso altera não só a rotina, mas também a forma como as pessoas planejam suas vidas. Outro aspecto importante é a adaptação cultural. A Irlanda é um país aberto a estrangeiros, mas ainda profundamente conectado às suas raízes. Isso cria um ambiente onde diversidade e tradição convivem lado a lado, às vezes de forma harmoniosa, às vezes exigindo ajuste. Também existe o impacto emocional da mudança. Viver longe do próprio país não é apenas uma questão logística, é uma transformação de identidade cotidiana. Pequenas coisas passam a ter outro significado, desde o caminho até o trabalho, até a forma de interagir com desconhecidos. E aos poucos, o que parecia apenas uma mudança de país se transforma em uma mudança de perspectiva de vida. Na Irlanda, o clima não é apenas uma condição atmosférica, ele é uma espécie de força invisível que organiza a vida cotidiana. Diferente de países onde as estações seguem padrões mais definidos, aqui o céu pode mudar de humor várias vezes ao longo de um único dia, como se o território estivesse constantemente em transição entre diferentes estados emocionais. Não é incomum sair de casa sob um céu cinzento e, poucos minutos depois, encontrar uma luz solar intensa, atravessando nuvens em movimento rápido, apenas para, logo em seguida, ser envolvido por uma chuva leve que parece surgir do nada. Essa imprevisibilidade não é exceção, é regra. E com o tempo, os moradores deixam de lutar contra isso e começam a viver em sintonia com esse ritmo instável. Essa relação com o clima molda até o comportamento das pessoas. Planos são feitos com flexibilidade, compromissos são entendidos como algo adaptável e a pressa perde parte do seu peso habitual. Não se trata de desorganização, mas de adaptação constante a algo que ninguém controla. E aos poucos, o clima deixa de ser um obstáculo e se transforma em parte da identidade local. Ele ensina paciência, observação e, principalmente, aceitação do inesperado. No fim, viver na Irlanda é aprender que o céu nunca promete nada, e mesmo assim, sempre entrega algo novo. Existe uma expressão comum entre moradores e estrangeiros que vivem na Irlanda: 4 estações em um único dia. E depois de algum tempo no país, essa frase deixa de parecer exagero e passa a descrever uma experiência real. O dia pode começar com frio intenso e vento cortante, evoluir para uma manhã clara com céu azul, seguir para uma tarde de chuva constante e terminar com uma luz dourada de pôr do sol que parece pertencer a outro lugar. Essa variação não segue lógica previsível. Ela apenas acontece. Essa instabilidade climática muda completamente a forma como as pessoas se vestem, se locomovem e planejam suas atividades. Casacos leves e pesados coexistem na mesma rotina, guarda-chuvas se tornam itens permanentes e a ideia de previsão exata do tempo perde um pouco de sua importância prática. Mas ao contrário do que se pode imaginar, isso não cria desconforto constante. Com o tempo, essa variação passa a ser vista como parte do charme local.
Cada mudança de clima traz uma nova paisagem, uma nova luz, uma nova atmosfera. E assim, o cotidiano irlandês se transforma em uma sequência de pequenas surpresas naturais, como se o país estivesse sempre em movimento, mesmo quando parece silencioso. A Irlanda é um país onde a paisagem não parece estática. Ela muda conforme o vento, a luz e o clima, criando uma sensação constante de que o cenário está vivo, respirando e se transformando diante dos olhos. Campos verdes se estendem até o horizonte sem interrupções, mas não são planos ou previsíveis. Colinas suaves criam ondulações naturais que fazem o olhar se perder em profundidade. Em alguns momentos, a luz do sol atravessa nuvens densas e ilumina partes específicas da paisagem, como se o próprio ambiente estivesse sendo destacado por um diretor invisível. A chuva leve adiciona ainda mais camadas a esse cenário. Ela não apaga as cores, ela as intensifica. O verde se torna mais profundo, o céu mais dramático e o contraste entre terra e atmosfera mais evidente. Há momentos em que tudo parece quase irreal, como se o país tivesse sido pintado à mão, mas nunca finalizado completamente, mantendo sempre algo em transformação. E talvez seja isso que torna a Irlanda tão marcante visualmente. Nada aqui parece definitivo. À primeira vista, os campos irlandeses parecem apenas extensões naturais de beleza tranquila. Mas por trás dessa aparência serena, existe uma camada profunda de história, marcada por séculos de eventos, ocupações, mudanças culturais e transformações sociais. Essas terras foram palco de antigas civilizações, conflitos históricos e modos de vida que moldaram a identidade do país ao longo do tempo. Cada colina, cada muro de pedra e cada ruína dispersa pela paisagem carrega fragmentos desse passado. Os famosos muros de pedra, por exemplo, não estão ali apenas como divisão de terrenos. Eles são registros físicos de uma forma antiga de organização da terra, construída com trabalho manual e transmitida entre gerações. Mesmo sem perceber, quem caminha por esses campos está atravessando camadas de história viva. A paisagem não é apenas natural. Ela é também um arquivo silencioso do tempo. E isso cria uma sensação curiosa. A de que, sob a tranquilidade aparente, existe sempre algo que ainda está presente. Se existe um elemento que define a Irlanda, além de qualquer outro, esse elemento é o Oceano Atlântico. Ele não é apenas uma fronteira natural. Ele é uma presença constante que influencia clima, cultura e até a forma de viver. Na costa oeste, o oceano se manifesta com força total. As ondas atingem falésias impressionantes, o vento sopra sem barreiras e o horizonte parece infinito. É uma paisagem onde o mar não é contemplativo. Ele é ativo, poderoso e dominante. Essa presença marítima influencia tudo ao redor. O clima, as atividades econômicas, a alimentação e até a arquitetura das regiões costeiras são moldados por essa relação direta com o oceano. Mas, ao mesmo tempo, existe uma espécie de respeito silencioso entre as pessoas e o mar. Ele é visto como fonte de vida, mas também como força imprevisível que exige cautela e compreensão. E assim, o Atlântico não apenas cerca a Irlanda, ele define parte do que a Irlanda é. Dublin é o ponto onde a Irlanda moderna se manifesta com mais intensidade, mas ainda assim sem perder completamente suas raízes. Caminhar por suas ruas é observar uma cidade que vive em constante movimento, onde edifícios contemporâneos convivem com construções históricas que parecem contar histórias silenciosas a cada esquina. O ritmo da capital é acelerado, mas não caótico como em outras grandes metrópoles europeias. Existe uma organização natural no fluxo de pessoas, transporte e atividades, como se a cidade tivesse encontrado um equilíbrio entre energia urbana e conforto humano. Ainda assim, a sensação de história nunca desaparece completamente. Em muitos pontos de Dublin, é possível ver ruas modernas levando diretamente a igrejas antigas, pubs centenários e praças que já testemunharam séculos de transformações sociais. Essa sobreposição de tempos cria uma atmosfera única, onde o passado não foi substituído, mas integrado ao presente. E mesmo sendo uma capital globalizada, Dublin mantém um senso de identidade muito forte. Não é uma cidade que tenta se parecer com outras, ela mantém suas próprias características, sua própria voz e seu próprio ritmo. No fim, Dublin não é apenas uma capital,
É um reflexo vivo da Irlanda em constante transformação. Fora de Dublin, a Irlanda revela outra face completamente diferente. Pequenas cidades espalhadas pelo interior parecem existir em um ritmo próprio, mais lento, mais contemplativo e profundamente conectado ao ambiente ao redor. Nessas localidades, o tempo não desaparece. Ele desacelera. Ruas são mais tranquilas, o movimento é reduzido e a sensação de comunidade é muito mais intensa. As pessoas se conhecem, interagem e compartilham uma rotina que parece menos fragmentada do que em grandes centros urbanos. A arquitetura dessas cidades reforça essa sensação de continuidade histórica. Casas tradicionais, igrejas antigas e praças centrais criam uma paisagem que parece ter mudado pouco ao longo das décadas. Mas isso não significa ausência de modernidade. A tecnologia e os serviços atuais estão presentes, mas integrados de forma discreta, sem romper a harmonia visual e social desses lugares. E assim, o interior da Irlanda se torna um convite para uma vida mais simples, onde o tempo não corre. Ele caminha. Uma das características mais fascinantes da Irlanda é a forma como modernidade e tradição coexistem no mesmo espaço urbano. Em uma mesma rua, é possível ver prédios contemporâneos de vidro refletindo o céu ao lado de construções antigas feitas de pedra, carregadas de história. Esse contraste não causa estranhamento. Ele faz parte da identidade visual do país. A evolução urbana não apagou o passado, e o passado não impede o avanço do presente. Ambos caminham lado a lado, como se tivessem aprendido a compartilhar espaço. Essa convivência também se reflete na vida das pessoas. Há uma forte valorização da história e da cultura local, mesmo em meio a estilos de vida modernos e globalizados. É comum ver referências ao passado em eventos, músicas e até na arquitetura de novos espaços. E isso cria uma sensação única para quem visita o país, a de estar em um lugar que não escolheu entre passado e futuro, mas decidiu viver os dois ao mesmo tempo. Na Irlanda, os pubs não são apenas lugares para beber ou socializar. Eles são centros culturais, espaços de encontro e, em muitos casos, extensões da própria comunidade. Entrar em um pub irlandês é entrar em um ambiente carregado de história e convivência. A música ao vivo, as conversas espontâneas e o clima acolhedor criam uma atmosfera que vai muito além de um simples estabelecimento comercial. Muitas dessas casas existem há gerações, mantendo tradições que atravessam o tempo. É comum ver famílias inteiras frequentando o mesmo pub por décadas, criando laços que vão além da simples visita ocasional. E o mais interessante é que esses espaços funcionam como pontos de conexão social. Pessoas de diferentes idades, origens e histórias se encontram no mesmo ambiente, compartilhando momentos que fazem parte da vida cotidiana. Assim, os pubs se tornam parte essencial da identidade cultural irlandesa, lugares onde a vida acontece de forma simples, mas profundamente humana. Apesar da modernização e da globalização, a Irlanda mantém um forte espírito comunitário em muitas de suas regiões. Esse sentimento não é apenas cultural, ele é prático e emocional ao mesmo tempo. Em cidades menores e até em bairros de grandes centros, existe uma sensação de proximidade entre as pessoas. Vizinhos se conhecem, interagem e muitas vezes participam ativamente da vida uns dos outros. Essa convivência cria uma rede de apoio natural, onde relações humanas têm um peso significativo no dia a dia. Não se trata apenas de morar perto, mas de compartilhar experiências e construir vínculos reais. Esse espírito comunitário também ajuda a preservar tradições e costumes locais, garantindo que a identidade cultural do país continue viva mesmo em meio às mudanças do mundo moderno. E assim, a Irlanda revela mais uma camada de sua essência, um país moderno, mas profundamente humano. Existe algo na Irlanda que não é imediatamente visível, mas que se sente em quase todos os aspectos da vida cotidiana. Um orgulho silencioso, mas profundamente enraizado. Não é um orgulho agressivo ou exibido de forma exagerada, mas uma consciência constante de pertencimento a uma história longa, marcada por resistência, identidade e sobrevivência cultural. Esse sentimento não nasceu da prosperidade, mas justamente dos períodos difíceis que o país atravessou ao longo dos séculos. Conflitos, migrações e transformações sociais moldaram uma população que aprendeu a valorizar suas origens como parte essencial de quem são. Ao mesmo tempo, esse orgulho não impede a abertura ao mundo.
A Irlanda é um país que recebe influências externas com facilidade, mas sem perder sua essência. É como se houvesse uma linha invisível separando o que entra e o que faz parte da identidade real. E isso aparece em pequenos detalhes, na forma de falar, nas referências culturais, nas tradições mantidas e até na maneira como as pessoas se relacionam com o território. No fim, o orgulho irlandês não é algo que se declara, é algo que se vive. A cultura irlandesa é profundamente marcada pela oralidade e pela transmissão de histórias ao longo do tempo. Muito antes da escrita ser amplamente acessível, narrativas eram passadas de geração em geração através da fala, da música e da memória coletiva. A língua irlandesa, embora não seja a mais falada no dia a dia moderno, ainda representa um símbolo importante de identidade. Em certas regiões e contextos educacionais, ela continua viva, funcionando como uma ponte direta com o passado. A música, por sua vez, ocupa um papel central na vida cultural. Canções tradicionais, instrumentos característicos e apresentações ao vivo fazem parte da rotina de muitas comunidades. Não é apenas entretenimento, é preservação histórica em forma sonora. E as histórias, sejam elas mitológicas ou reais, continuam presentes no imaginário coletivo. Muitas delas falam de heróis, batalhas, natureza e espiritualidade, criando uma conexão profunda entre passado e presente. Assim, a cultura irlandesa não é algo fixo. Ela é viva, em constante circulação entre gerações. Poucos países europeus possuem um folclore tão rico e profundamente enraizado quanto a Irlanda. Suas histórias antigas misturam natureza, espiritualidade e elementos sobrenaturais de uma forma que ainda hoje fascina tanto moradores quanto estudiosos. Lendas sobre criaturas místicas, florestas encantadas e mundos invisíveis fazem parte do imaginário tradicional. Esses elementos não são vistos apenas como histórias infantis, mas como parte de uma herança cultural que atravessa séculos. Em muitas regiões, essas narrativas ainda são contadas, especialmente em contextos familiares ou culturais, mantendo viva uma conexão com um passado onde a explicação do mundo era profundamente ligada à natureza e ao desconhecido. Essas histórias não servem apenas para entreter. Elas ajudam a formar uma identidade cultural baseada em respeito ao mistério, à natureza e ao que não pode ser completamente explicado. E assim, o folclore irlandês continua existindo não como algo distante, mas como parte viva da cultura. Os festivais na Irlanda não são apenas eventos sazonais, eles são expressões vivas da cultura e da identidade do país. Ao longo do ano, diferentes celebrações reúnem comunidades inteiras em momentos de música, dança e convivência. Esses eventos não têm apenas um caráter festivo, eles funcionam como uma forma de reforçar laços sociais e culturais, mantendo vivas tradições que poderiam facilmente se perder com o tempo. Em muitos casos, os festivais combinam elementos antigos e modernos, criando uma experiência que conecta passado e presente de maneira natural. A música tradicional pode coexistir com apresentações contemporâneas, sem que uma anule a outra. O mais interessante é que esses momentos não são vistos como algo separado da vida cotidiana, mas como parte integrante dela. Eles fazem parte do ritmo anual do país, quase como marcos culturais. E assim, os festivais se tornam um dos principais mecanismos de preservação da identidade irlandesa. Na Irlanda, a hospitalidade não é apenas um gesto social, ela é parte da identidade cultural. Desde pequenas interações até encontros mais significativos, existe uma tendência natural de acolhimento e abertura ao outro. Esse comportamento não é superficial. Ele está enraizado em uma cultura que valoriza a convivência, a conversa e o compartilhamento de experiências. Em muitos lugares, especialmente fora dos grandes centros urbanos, esse aspecto se torna ainda mais evidente. A hospitalidade também ajuda a integrar visitantes e novos moradores à vida local, criando um ambiente onde a adaptação se torna mais fluida e menos distante. Ao mesmo tempo, ela reforça o senso de comunidade já presente em muitas regiões do país. A ideia de que ninguém está completamente isolado, mesmo em um mundo cada vez mais globalizado. E assim, a hospitalidade irlandesa se torna mais do que uma característica, ela se transforma em um dos pilares da identidade nacional. Construir uma vida na Irlanda vai muito além de simplesmente mudar de país.
Para muitos estrangeiros, o primeiro contato com o mercado de trabalho irlandês revela um ambiente organizado, estruturado e ao mesmo tempo competitivo, onde oportunidades existem, mas exigem adaptação, paciência e compreensão das regras locais. O ritmo de trabalho pode variar bastante, dependendo da área, mas existe uma característica comum: valorização da pontualidade, da comunicação clara e da responsabilidade individual. Isso cria um ambiente profissional onde o desempenho é levado a sério, mas também onde há espaço para crescimento gradual. Ao mesmo tempo, a vida profissional não está desconectada da vida pessoal. Em muitas cidades, especialmente fora dos grandes centros, existe uma tentativa de manter equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida, algo que muitos estrangeiros buscam ao escolher o país. No entanto, esse equilíbrio não acontece automaticamente. Ele precisa ser construído com o tempo, conforme a pessoa entende a cultura, o ritmo e as expectativas locais. E assim, trabalhar na Irlanda se torna menos sobre apenas emprego e mais sobre adaptação a uma nova forma de viver. Nas últimas décadas, a Irlanda passou por uma transformação silenciosa, mas profunda: o aumento significativo da imigração. Pessoas de diferentes partes do mundo chegaram ao país em busca de oportunidades, segurança e qualidade de vida. Esse movimento mudou a paisagem humana das cidades irlandesas. Hoje, é comum encontrar comunidades diversas convivendo nos mesmos espaços, trazendo novos idiomas, costumes e perspectivas para o cotidiano local. Essa diversidade não eliminou a identidade irlandesa, mas a expandiu. O país passou a ser um ponto de encontro entre culturas, onde tradições locais convivem com influências globais de maneira constante. No entanto, essa transformação também traz desafios. A integração cultural exige tempo, diálogo e adaptação de todos os lados, tanto de quem chega quanto de quem já estava. E é nesse processo contínuo que a Irlanda moderna está sendo construída, uma identidade em evolução. Morar na Irlanda como estrangeiro pode ser uma experiência fascinante, mas também cheia de desafios invisíveis no início da jornada. Um dos primeiros é a adaptação ao clima, que influencia não apenas o cotidiano, mas também o estado emocional de muitas pessoas. Outro desafio importante é o idioma e a comunicação cotidiana. Embora o inglês seja amplamente utilizado, os sotaques, expressões locais e formas de interação podem exigir um período de adaptação até que tudo se torne natural. Além disso, existe o processo de entender normas sociais e culturais. Pequenos comportamentos, expectativas e formas de convivência podem ser diferentes do que muitos estrangeiros estão acostumados. Esses desafios não significam barreiras intransponíveis, mas etapas naturais de adaptação. Com o tempo, o que antes parecia estranho começa a fazer parte da rotina. E assim, a experiência de viver na Irlanda se transforma em um processo contínuo de aprendizado e integração. Por trás das paisagens tranquilas e da qualidade de vida frequentemente associada à Irlanda, existe uma realidade prática que muitas vezes não aparece nas imagens de divulgação: o custo de vida. Em cidades maiores, especialmente na capital, o valor de moradia pode ser elevado, exigindo planejamento financeiro cuidadoso por parte de moradores e recém-chegados. Isso influencia diretamente a forma como as pessoas escolhem onde viver e como organizar suas vidas. Despesas com aluguel, transporte e serviços podem representar uma parte significativa da renda, especialmente para quem está começando no país. Isso cria um cenário onde oportunidades e desafios coexistem de forma constante. Ao mesmo tempo, o país oferece estabilidade econômica e possibilidades de crescimento, o que atrai muitas pessoas mesmo diante desses custos. E assim, a realidade irlandesa se revela como um equilíbrio entre oportunidade e responsabilidade. Uma das características mais valorizadas na Irlanda é a possibilidade de encontrar um certo equilíbrio entre vida profissional, social e contato com a natureza. Mesmo em rotinas intensas, muitas pessoas conseguem acessar ambientes naturais com facilidade. Em poucos minutos, é possível sair de áreas urbanas e chegar a paisagens abertas, trilhas, praias e campos verdes. Essa proximidade com a natureza cria uma sensação de respiro dentro da rotina. A vida social também desempenha um papel importante nesse equilíbrio. Encontros com amigos, atividades culturais e momentos de convivência ajudam a manter a sensação de pertencimento. No entanto, esse equilíbrio não acontece automaticamente para todos. Ele depende de escolhas pessoais,
adaptação e compreensão do ritmo local. E é justamente essa possibilidade de integração entre trabalho, vida e natureza que faz a Irlanda ser vista por muitos como um lugar de reconstrução de estilo de vida. Crescer na Irlanda significa desenvolver a infância e a adolescência em um ambiente onde a natureza nunca está longe e onde a educação convive diretamente com a realidade cultural do país. As escolas seguem padrões modernos, com foco em desenvolvimento acadêmico, mas também incentivam participação social e senso de comunidade desde cedo. O ambiente escolar costuma ser estruturado e organizado, mas ao mesmo tempo relativamente próximo, especialmente em cidades menores, onde alunos e professores acabam criando relações mais contínuas ao longo dos anos. Isso gera uma sensação de proximidade que influencia diretamente a formação social dos jovens. Fora da sala de aula, o contato com a natureza também faz parte do crescimento. Campos, parques e áreas abertas funcionam como extensão do ambiente educativo, criando uma relação mais prática com o mundo ao redor. Ao mesmo tempo, a juventude irlandesa cresce em um país conectado globalmente, o que traz acesso a culturas diversas e novas perspectivas desde cedo. E assim, a formação de um jovem na Irlanda acontece nesse equilíbrio entre tradição local e influência global. A estrutura familiar na Irlanda mantém uma importância significativa na vida social, mesmo em meio às transformações modernas. A família ainda é vista como um ponto central de apoio, convivência e formação de identidade. No entanto, assim como em muitos países, essa estrutura também vem passando por mudanças ao longo do tempo. Novos modelos familiares, diferentes estilos de vida e influências culturais externas têm ampliado a forma como a sociedade entende relações e convivência. Apesar dessas mudanças, existe um forte senso de responsabilidade familiar. Muitos laços permanecem ativos, mesmo à distância, reforçados por encontros frequentes e comunicação constante. Os valores tradicionais ainda têm peso, mas coexistem com uma visão mais aberta e flexível da vida contemporânea. E é nesse encontro entre tradição e mudança que a identidade familiar irlandesa continua evoluindo. Um dos aspectos mais comentados por estrangeiros que vivem na Irlanda é a simplicidade da rotina diária. Mesmo em cidades maiores, existe uma sensação de ritmo mais equilibrado em comparação com grandes metrópoles globais. A vida cotidiana geralmente segue uma estrutura relativamente previsível, mas sem a pressão constante de velocidade extrema. Isso permite que muitas pessoas encontrem um estilo de vida mais estável e menos fragmentado. Coisas simples como caminhar pelas ruas, tomar um café ou atravessar bairros residenciais acabam ganhando um valor maior no dia a dia. O cotidiano não é acelerado de forma excessiva. Essa simplicidade não significa falta de dinamismo, mas uma organização diferente do tempo e das prioridades. E para muitos estrangeiros, essa mudança de ritmo se torna um dos fatores mais marcantes da experiência de viver no país. A vida comunitária na Irlanda ainda desempenha um papel essencial em muitas regiões, especialmente fora dos grandes centros urbanos. A convivência entre vizinhos e o senso de proximidade criam uma rede social que influencia diretamente o cotidiano. Em muitas cidades e vilarejos, as pessoas se conhecem e interagem com frequência, o que gera um ambiente de apoio mútuo e confiança. Isso se reflete em pequenas ações do dia a dia, desde conversas informais até colaboração em eventos locais. Essa estrutura comunitária não é apenas social, mas também cultural. Ela ajuda a manter tradições vivas e fortalece o sentimento de pertencimento. Mesmo em áreas mais urbanizadas, ainda é possível perceber traços desse espírito coletivo, embora de forma mais diluída, e assim, a comunidade continua sendo um dos pilares invisíveis da vida irlandesa. Para muitos estrangeiros, um dos momentos mais importantes ao viver na Irlanda não é a chegada, mas o momento em que deixam de se sentir completamente de fora. Essa transição acontece aos poucos, através de experiências cotidianas, relações sociais e adaptação cultural. O sentimento de pertencimento não surge de forma imediata. Ele é construído com o tempo, à medida que a pessoa se integra à rotina local e começa a reconhecer padrões culturais, sociais e emocionais do país. A convivência com a população local, o envolvimento em atividades e a adaptação ao estilo de vida contribuem para esse processo gradual. Em muitos casos, esse pertencimento não substitui a identidade original, mas cria uma identidade híbrida, formada pela convivência entre dois mundos.
E é nesse ponto que a Irlanda deixa de ser apenas um lugar de residência e se torna um espaço de vida. A costa oeste da Irlanda é o ponto onde o país revela sua versão mais intensa e sem filtros. Aqui, a paisagem deixa de ser apenas bonita e passa a ser quase monumental, como se a natureza tivesse decidido mostrar sua força máxima sem qualquer tentativa de suavizar o impacto. As estradas acompanham penhascos que caem diretamente no Oceano Atlântico, criando uma linha entre terra e mar que parece frágil e ao mesmo tempo eterna. O vento é constante, carregado de sal, frio e movimento, moldando tudo ao redor sem pedir permissão. Pequenas vilas surgem entre colinas e encostas, como se estivessem abrigadas do próprio oceano. Mesmo assim, a presença do mar nunca desaparece. Ele está sempre visível, audível ou apenas sentido. É nessa região que a Irlanda deixa de ser apenas um país habitável e passa a ser uma experiência de contato direto com a força da natureza. Entre os pontos mais icônicos da costa oeste estão os Cliffs of Moher, onde falésias gigantes se erguem acima do Atlântico em uma escala que parece ultrapassar a lógica humana. O impacto visual é imediato, quase difícil de processar. Do topo, a sensação é de suspensão entre dois mundos, o céu em constante movimento acima e o oceano infinito abaixo. As ondas quebram contra as rochas com força contínua, criando uma paisagem sonora que reforça a grandiosidade do lugar. A cada mudança de luz, o cenário se transforma. Neblina, sol e chuva podem se alternar em poucos minutos, criando versões completamente diferentes da mesma paisagem. É um lugar que não parece ter sido feito para ser apenas visto, mas sentido de forma profunda. Na Irlanda, o mar não é apenas geografia. Ele é presença constante na história, na cultura e na forma como as pessoas entendem o mundo ao redor. O Atlântico é ao mesmo tempo fonte de vida, meio de conexão e força imprevisível. Durante séculos, ele representou tanto oportunidade quanto risco. Foi caminho para viagens, comércio e migração, mas também cenário de tempestades e separações. Essa dualidade criou uma relação de respeito profundo. O mar não é dominado, ele é compreendido e aceito como parte da vida. E essa relação se reflete até hoje na forma como comunidades costeiras vivem, observando o oceano como um elemento que nunca é totalmente previsível. Uma das características mais marcantes da Irlanda é a forma como muitas áreas naturais foram preservadas ao longo do tempo. Mesmo com desenvolvimento urbano e crescimento populacional, grandes regiões ainda mantêm uma aparência quase intocada. Esse resultado não é acidental. Ele vem de uma combinação entre políticas de preservação, consciência ambiental e uma relação cultural forte com a terra. A natureza não é vista apenas como recurso, mas como parte da identidade nacional. Isso influencia desde pequenas decisões locais até grandes projetos de desenvolvimento. Em muitos lugares, a sensação é de que o ambiente não foi apenas preservado, mas respeitado em sua essência original. E isso reforça a imagem da Irlanda como um país onde natureza e vida humana ainda coexistem em equilíbrio delicado. Viver na Irlanda é experimentar um contraste constante entre dois mundos que parecem opostos, mas que aqui coexistem de forma natural. De um lado, a força da natureza, o vento do Atlântico, as paisagens abertas e a sensação de liberdade quase ilimitada. Do outro, existe uma sociedade acolhedora, comunitária e profundamente humana, onde relações sociais ainda têm um peso significativo no cotidiano. Esse equilíbrio cria uma experiência de vida única, onde o espaço físico parece amplo, mas as conexões humanas continuam próximas. A Irlanda não é apenas um lugar para morar. É um lugar que transforma a forma como se percebe o tempo, a natureza e a própria ideia de pertencimento. E no fim, viver aqui não é escolher entre modernidade e tradição, entre isolamento e conexão. É aprender a viver tudo isso ao mesmo tempo.